Iniciamos ao vivo mais um programa Dias Melhores. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre condomínio. A gente sabe o quanto é difícil lidar com pessoas e as relações condominiais são cada vez mais complicadas. E a gente vai falar com o Eli Silveira, ele que é da empresa Inovate Gestão de Condomínios. Boa tarde, doutor. Tudo bem? Doutor não é doutor, né? É síndico... Não, síndico profissional. Síndico profissional. Boa tarde, tudo bem? Boa tarde, tudo bem. Eli, vamos falar o seguinte, eu sei que a questão, quando se refere a condomínio, existem muitas dúvidas. Olha, essa história de síndico profissional é válido, não é? Antigamente, talvez até para restringir mercado, algumas pessoas diziam que não era possível o síndico profissional, então criou uma certa instabilidade. Mas hoje parece que a situação está mais pacificada. Explica pra gente, né, como funciona o mercado atualmente, qual é o entendimento se o síndico profissional está legalizado, é uma situação juridicamente válida? Sim, o síndico profissional ele é extremamente legalizado, o novo Código Civil, o 10.406, ele prevê que a Assembleia ela pode eleger um síndico não morador, né? Então, existe essa possibilidade de contratar uma pessoa profissional do mercado, devidamente qualificado, para assumir essa atividade aí dentro do condomínio. Então, hoje não existe mais questionamento nenhum? Não, nenhum. E quando a gente fala em síndico profissional, a gente está falando em uma empresa que gerencia o condomínio ou é uma pessoa em si, é uma pessoa física? É uma pessoa jurídica, né? Tá. Normalmente o síndico profissional é uma pessoa jurídica como qualquer outro contratada dentro do condomínio, como uma empresa de limpeza, uma empresa de segurança. Então você contrata uma pessoa jurídica que ela é o síndico profissional, vai representar a figura do síndico profissional. Existe também, eu não sei, às vezes, pode me corrigir se às vezes eu me equivocar, é porque eu não me aprofundo muito nesse campo, acho que você sabe muito melhor do que eu. Síndico profissional, existe muita diferença entre síndico profissional e administradora de condomínio? A administradora de condomínio, ela cuida praticamente das contas do condomínio, né? A nível de emissão de boletos, advertências, ajuda na assembleia, no planejamento. Tá. Tem administradoras que ajudam também na compra também dos equipamentos do condomínio, materiais, né? O síndico profissional, a atividade dele praticamente é administrar o condomínio em si, fazer toda a gestão do condomínio, né? Tá, aí foge a figura do síndico que é um morador, que a gente sempre conhece, que deu algum problema, bate ali na porta do síndico, foge essa figura. Hoje a procura do síndico profissional está sendo muito grande, né? Porque o síndico profissional, ele não tem a vida dele ligada ao condomínio, né? Normalmente o síndico morador, ele já tem mais dificuldade, porque ele toma cerveja, faz academia, vai na piscina com o morador, daí para ele chamar a atenção do morador, advertir, multá-lo, né? Fica extremamente complicado. Cria uma relação, né? Cria uma relação pessoal, né? Grande, né? É verdade. Agora, o síndico profissional não. O síndico profissional, ele já é encarado realmente como um profissional de mercado, uma pessoa que tem uma experiência. É como se fosse um diretor de uma empresa, né? Interessante. É interessante que o síndico profissional ele tenha aí uma qualificação, conhecimento contábil, administrativo, né? Gestão de pessoas, principalmente, porque síndico profissional é lidar com pessoas 24 horas. É verdade. Com problemas, administrar conflitos também. E problemas diversos, né? Porque tem um condomínio aqui, um outro condomínio ali, exatamente. E assim você tem que interagir, mas cada um com a sua independência e autonomia, né? Cada condomínio tem uma característica diferente e os problemas diferentes, né? É verdade. Nosso programa é ao vivo, tem uma pergunta aqui da Luísa Godoy. Ela quer saber o seguinte: o que podemos esperar do síndico profissional? Ele fará mais coisas, terá mais funções dentro do condomínio? Não que ele tenha mais funções, né? Ele pode ter uma melhor qualidade no desenvolvimento dessas funções. Ele, com conhecimento de mercado, ele consegue aí um resultado mais eficaz, né? Por exemplo, a nível de negociação com contratos de fornecedores, contrato de manutenção de elevador, contratos com terceirizadas. Como ele é síndico profissional e ele tem vários condomínios, né, em si, e já tem o conhecimento de mercado, e é um gestor de pessoas, um bom negociador,
Certo. Ele acaba tendo mais aí, poder aí de negociação e de gerenciamento. Agora, então, o produto final que ele vai entregar para o condomínio, ele pode não e tem que ser bem melhor, né? Entendi. Eu vou tentar fazer um paralelo entre os prós e os contras. Uhum. Eu acho o seguinte, você tem um síndico fixo morador, existe a desvantagem que foi a que você falou. Olha, mas o cara vai lá, tem amigo do vizinho, o vizinho comete uma infração, ele deixa passar, e aí ele começa a gerir como se fosse uma coisa própria. Isso é da natureza humana. Você, a partir do momento que você tem o poder, você começa a fazer um processo de gestão. Claro que existem graus e níveis, né? Mas você começa a utilizar de acordo com o seu conceito pessoal, de amizade com um, de amizade com outro. Então existe esse prejuízo. Por um outro lado, existe da facilidade de acontecer um incidente no condomínio a 1h da manhã. Não se torna mais difícil o contato do morador com o síndico em uma situação de emergência, ou vocês prestam uma assessoria nesse sentido também? Não, a gente presta tudo uma assessoria. O síndico profissional que escolheu a profissão de ser síndico profissional, ele tem que estar ciente que a disponibilidade dele é 24 horas, né? Ele tem que atender às emergências, né? É claro que atendimento de moradores, os casos normais que ocorrem no condomínio, são tudo agendados, né? Feito dentro de um agendamento e um atendimento para atender dúvidas dos condôminos mesmo com reuniões com a equipe administrativa interna, manutencistas, fornecedores dentro do condomínio, mas a disponibilidade dele, ele tem que atuar, tem que atender as emergências aí. Uma falta de água, porque o síndico profissional, tudo depende dele de formar a equipe, né? Então você tem a equipe tanto da parte administrativa dentro do condomínio, normalmente tem aí um zelador ou um gerente predial no condomínio, tem equipe de manutencistas, né? Normalmente ou são empresas terceirizadas ou funcionários próprios, que daí eu tenho condomínio com manutencistas 24 horas. Né? É um condomínio grande, então você tem que ter a equipe para atender. Quebrar uma bomba de madrugada, acontecer algum problema no encanamento do gás, você tem que estar ali para fazer funcionar. Entendi. A máquina não pode parar. Não pode parar. E olhando por esse lado, é que eu de fato não conheço. Mas olhando por esse lado, você fala, o síndico morador, ele vai viajar de vez em quando? E se falta água no momento em que o síndico está viajando? Aí, não, é o subsíndico. Não, mas é final de ano, então tem muita gente, não tem ninguém do administrativo em si. Quando se trata de um síndico profissional, obrigatoriamente ele tem que deixar uma equipe de plantão para esse tipo de emergência, né? Exatamente. Normalmente o síndico profissional, ele tem uma equipe própria, né? Então ele já trabalha com planejamento de férias, feriado, alta temporada, o período de férias, né? Entendi. Que normalmente os condomínios aí, principalmente os condomínios clubes, o período de férias aí onde que tem o maior fluxo de moradores dentro do condomínio. Então assim, você tem toda a sazonalidade dentro de um condomínio que você tem que montar uma estratégia para atender a demanda. Legal, importante. Tem uma pergunta aqui do Pedro Henrique. Ele quer saber o seguinte: o síndico profissional, ele precisa estar disponível 24 horas? Existe um horário estipulado por lei no qual o profissional precisa passar no condomínio? E como os funcionários que são CLT, que precisam ter um horário estipulado? Ele está perguntando se é como um funcionário CLT, né? Isso. Não, o síndico profissional, ele é uma pessoa jurídica, aquilo que eu falei, né? Ele é uma pessoa como uma pessoa tratada como um prestador de serviço. Certo. Tudo depende do contrato dele com o condomínio. Tem condomínios que exigem um período maior, de uma demanda maior, que o síndico esteja dentro do condomínio. Normalmente são um período de 4 horas a 5 horas, 3 vezes por semana. Aí vai da necessidade do condomínio e do contrato que você faz. Então assim, o condomínio vai fechar um contrato com uma pessoa jurídica. Normalmente o síndico profissional, ele também tem uma pólice de seguro, né? Que mantém aí, cobre todas qualquer imperícia que ele tiver dentro do condomínio, qualquer evento.
Isso também aí é um diferencial muito grande dentro do condomínio. Porque normalmente o condomínio existe a obrigatoriedade de ter uma pólice da edificação e para cobrir alguma eventualidade de síndico também. Tá, se caso aconteça algum evento que gere um dano. Um dano que o síndico fez, dano para o condomínio. Hein? Isso, então o síndico profissional, a empresa contratada que disponibiliza o síndico profissional, ela detém também um seguro. Um seguro também. Justamente para reparar qualquer dano que os condomínios... É um dos grandes diferenciais aí do síndico profissional também. Até porque o condomínio, normalmente, ele tem um certo... É um risco ser síndico, não é? Uhum. Porque qualquer erro que você cometa, você pode... Causar aí um prejuízo aí para o condomínio. E ter dúvida, que, eventualmente, ressarcir um dano, né? Exatamente. É uma situação bem complicada. O síndico também trata da questão, o síndico profissional também cuida da burocracia das assembleias, ele lida com essas coisas também ou é uma situação um pouco à parte? Não, isso é principalmente as assembleias aí. Depende do condomínio, a necessidade de você fazer 2, 3 assembleias anuais aí. Pelo menos uma assembleia de prestação de conta e aprovação do planejamento orçamentário, ele é obrigado a fazer. Normalmente se faz aí no início do ano, que daí você já aprova as contas do próximo exercício, a previsão orçamentária. Tá, né? E a aprovação das contas anteriores, dos gastos. Eventuais gastos extraordinários. Também, muitas vezes você precisa aprovar isso em assembleia. Uhum. O síndico profissional lida com isso também? Sim, sem dúvida. Uma das obrigações aí do síndico profissional realmente é fazer o planejamento orçamentário hein, e aprovar em assembleia. Tá. Aí tudo depende do síndico profissional, dele fazer um planejamento adequado, né? Que ele vai manter uma taxa condominial adequada para cobrir todas as despesas, prever também a inadimplência dentro dessa previsão orçamentária, que é super importante, né? Entendi. E ele vai na luta para ver onde que ele vai reduzir as despesas dentro do condomínio. Tá certo. É só assim que ele consegue manter uma taxa condominial adequada dentro dos padrões do condomínio no mercado. Né? Tá certo. Vamos fazer o seguinte, a gente vai a um intervalo e a gente vai voltar e tratar das questões polêmicas de condomínio. Os animais podem ou não? Uhum. Existem problemas? O síndico vai lá cobrar o dono do animal? Bom, a gente vai a um rápido intervalo e já volta. As formas de comunicação mudaram, porém a necessidade das pessoas serem ouvidas continua igual. Compartilhe com o CVV aquilo que você não divide com ninguém. Valorizar a vida, é isso que o CVV faz. Ligue 141 ou acesse cvv.org.br e receba apoio emocional. Eu sou o Marcos Savoy, de olho na notícia e sem papas na língua, como sempre, repercutindo as decisões que interferem na vida de quem mora aqui na cidade de São Caetano ou então no ABC. Meu amigo, aqui é jornalismo em defesa do cidadão e principalmente sem rabo preso. Sabe por quê? Porque aqui a bagaça é sem limites. Para um bom cafezinho, tem hora. Para um bom papo, também. Acompanhado do que é destaque na política e na economia, em São Caetano e no ABC. Venha tomar um café com fatos com a gente e com nossos convidados.
Voltamos ao vivo com o programa Dias Melhores. Agora a gente vai entrar nas questões polêmicas relacionadas a condomínio. Eu acho que é difícil quem não tenha nenhum problema com condomínio, né? É verdade, hein? A gente vai falar um pouquinho sobre animais de estimação. Hoje em dia, como a gente estava falando aqui no intervalo, os animais são considerados mais do que muitos parentes, né? Então as pessoas criam um carinho e querem ter a liberdade do seu animal, e querem cuidar do seu animal, e querem que ele seja um integrante da família como qualquer outro. Explica pra gente, é permitido animais em condomínios, ou existe a possibilidade da convenção de condomínio de repente vetar essa estadia do animal no local? Olha, tudo depende do município. Às vezes existem legislações, leis próprias, né, do município aí. Recomenda-se que cada unidade, né, que queira ter um animal de estimação, que tenha de médio porte, né, de pequeno, médio porte aí. Certo. Até para o animal aí ter uma vida mais saudável dentro do condomínio, né? É verdade. E o Código Civil, ele sobrepõe aí ao regimento interno na convenção, né? Tá. Então, assim, vale a pena aí discutir isso em assembleia, né? Criar regras aí que atenda os dois lados aí dentro do condomínio, tanto os moradores que tenham os animais e moradores também que não gostem de animais, né? Hoje de 70% a 80% aí das unidades dentro do condomínio tem um animal de estimação. É, né? Mesmo? Tá nesse patamar? Então é muito grande aí. Então sempre andar com coleira dentro do condomínio, né? Manter uma área, tem condomínios aí, clube, que tem uma área destinada para pet dentro do condomínio, para ele passear, se exercitar, fazer as necessidades, né? Então, assim, é vantagem sempre ter uma boa comunicação entre os moradores aí, para criar um meio termo aí, para poder atender e todo mundo viver, né, adequadamente, em harmonia dentro do condomínio. É interessante a questão de bom senso também, né? Não adianta nada estabelecer milhões de regras, olha, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, e de repente ou você trata o animal, deixa ele muito restrito. Às vezes é mais sensato você deixar um grau de liberdade, mas que as pessoas integrem ou cheguem a um conceito de vamos ter bom senso. Olha, o animal fez sujeira, recolhe. Exatamente. Olha, não evita barulho, evita problemas, coleira, depende do tamanho do animal de grande porte, focinheira também. Eu acho que isso são regras, não só no condomínio, né, mas em parques também. Em todo lugar, né? Em São Caetano tem parques agora que permitem o passear com os animais. Em alguns parques, não são todos. Mas o interessante por exemplo, tem o Chico Mendes e o D'Agostinho, que é o Chiquinho, você pode ir no Chico Mendes, não é permitido, mas no Chiquinho é. Por quê? Porque no Chiquinho, quem frequenta são as crianças e gostam mais dos animais, ou tem adultos também, normal, mas quem gosta de animal fica nesse canto. Quem não gosta, vai pro outro. Não tem problema nenhum, isso é questão de bom senso. Hoje vários shoppings aí no ABC estão liberando, né? Você passear com o teu animal, né? E aí vai do bom senso do proprietário, né? Para evitar aí que ele faça as necessidades, se fez, limpa, chama alguém, recolha, né? Isso. Hoje existem aqueles saquinhos aí próprios, o catacaca, né? Que tem em tudo quanto é lugar, né? Então a gente sempre manter aí e acaba criando um meio termo e todo mundo fica feliz, né? Mas acho que hoje em dia, nessa situação, o bom senso está prevalecendo, viu? As pessoas que têm animais têm um certo bom senso. A gente tem aqui uma pergunta da Maria Tavares. Ela quer saber o seguinte: para contratar esse tipo de serviço, o condomínio precisa ser grande? Se for um prédio pequeno com uma torre, é possível também contratar o serviço do síndico profissional? Sim, é possível, sim. Não tem limitação? Não tem limitação aí para... Eu tenho prédios que eu cuido de 80 unidades, como 1.600 unidades. Nossa. É uma cidade, É um prefeito, né? Dá para eleger aí um vereador aí tranquilamente. Você é o prefeito do seu condomínio, né? E é verdade, eu tenho para mim esse conceito de o síndico ser o prefeito do condomínio, né? Dependendo do condomínio, é muita gente. Tem mais uma pergunta, da Maite Oliveira, do bairro Barcelona. Ela quer saber o seguinte: como acontece a contratação do síndico profissional?
O síndico profissional, normalmente, aí, o síndico profissional é chamado para um condomínio quando ele está passando por algumas... o condomínio tem algumas dificuldades de encontrar algum morador que queira se candidatar ao cargo, alguma dificuldade financeira que precise de um síndico profissional, de uma melhor gestão, né? Então aí os conselheiros fazem aí uma avaliação, um recrutamento no mercado, né? E acaba levando para a Assembleia o síndico escolhido, 2 síndicos aí, para fazer a apresentação numa Assembleia e dar a posse aí para o síndico aí profissional aí. Tá certo. Né? É aprovado em Assembleia. E até interessante que as pessoas saibam ou entendam que muitas vezes o síndico profissional não é só para apagar o incêndio, mas ele é também para manter também, exatamente, né? Para dar uma gestão positiva desde o início do condomínio. Porque não adianta só, agora o condomínio está sem dinheiro, está um caos, está tudo caindo aos pedaços, vamos contratar o síndico profissional como se fosse o salvador da pátria. Não é bem assim, né? Às vezes o condomínio está redondinho, mas vamos contratar um síndico profissional que talvez a gente consiga deixar um ambiente muito mais adequado, consiga gerir o orçamento de uma forma muito mais propensa, muito mais vantajosa para o condomínio. Realmente é profissionalizar a gestão dentro do condomínio, né? Isso. Deixar tudo realmente profissionalizado, né? Então aí tanto a parte dos funcionários dentro do condomínio, ter a nível de gestão, contratação, né? Qualificação, isso é super importante. E elevar o nível de atendimento dos moradores, né? O grau de satisfação dos moradores. Sim. Hoje, principalmente, quem vai para condomínio aí quer a nível de segurança. É verdade. Hoje, a nível de segurança dentro dos condomínios é um fator aí indispensável, né? Então, assim, o síndico profissional, ele acaba, com a experiência dele no mercado, acaba oferecendo bastante opções aí de melhorias dentro do condomínio. Tá certo. Outra questão também que é muito recorrente em condomínio. Eu já morei em condomínio também e eu sei como é que funcionam as coisas. Barulho. Muitas vezes tem aquela situação onde você está lá fazendo sua festinha, está o vizinho de baixo batendo a vassoura no apartamento de cima, falando, para de barulho aí, e vice-versa. Às vezes o cara está fazendo um super barulho na madrugada e está te incomodando também. Como é que funciona essa história? E com o síndico profissional, eu ligo na sua casa e falo, ô síndico profissional, vem aqui resolver isso, como é que funciona? Você tem a equipe dentro do condomínio aí que pode atuar imediatamente, né? Tá. Todas as reclamações aí são registradas, né? Ou no livro de ocorrência ou por e-mail, né? Eu prefiro nos condomínios que eu administro aí que a reclamação seja feita através de e-mail, porque daí fica uma coisa mais formal, entre síndico e morador, né? E você não expõe aí o morador aí para criar conflitos e atritos entre moradores, né? Agora, precisa identificar realmente de onde que vem o barulho. Às vezes o barulho, você pensa que vem do andar de cima ou de baixo, e às vezes é 2 andares para cima, 2 para baixo. Então precisa tomar muito cuidado aí. É verdade. Já teve casos aí que às vezes aí o poço do elevador ou as escadas aí, eles refletem muito barulho, né? E nada melhor do que quando você tiver aí um problema entre 2 moradores aí, você chamar os 2 para conversar, e prevalece sempre o bom senso e a conciliação entre esses moradores aí. E o síndico profissional com essa imparcialidade, né? Exatamente. Esse distanciamento das pessoas para tomar a decisão com mais imparcialidade. Porque muitas vezes, foi o que a gente falou anteriormente, existe uma certa relação entre o síndico e um amigo ali, que mora no condomínio também e tal, ou tem uma certa amizade entre as famílias, e aí acaba privilegiando um em detrimento de outros. Cometendo até injustiças, né? Exatamente. Isso pode acontecer também. Um outro problema que a gente tem muito, que são as vagas de garagem. Às vezes um vizinho para na vaga do outro, e aí tem até briga, né? Isso aí acredito que seja muito recorrente. O que fazer em situações nesse sentido? O regimento interno ele tem que ser bem claro, né? O que pode, o que não pode, o que pode colocar dentro da vaga de garagem, se pode parar moto, bicicleta, né? Então você cria aí como bicicleta, você cria bicicletário, áreas específicas. Se o condomínio tem vagas de moto, ou você cria um espaço para parar as motos aí, para que não atrapalhe essas vagas dentro do condomínio, né?
E sempre manter, mesmo a coisa mais simples dentro das vagas é o vazamento de óleo, né? Que o morador ele é responsável por manter a unidade dele, a vaga de garagem dele limpa, bem cuidada, né? Até porque mancha de óleo é difícil você tirar, né? É. E é uma forma de depreciar o próprio patrimônio, né? Além de depreciar, é o risco, né? De alguma criança passar, escorregar. Com certeza, com certeza. E acaba sujando todo o condomínio aí. É isso mesmo. Eli, infelizmente chegou ao fim, a gente até brincou aqui antes do intervalo. Passa muito rápido, a gente tem muito assunto. O assunto é muito extenso muito extenso. E é gostoso. Eu te agradeço por participar do nosso programa. Você tem alguns segundinhos aí, se quiser se despedir do nosso público. Obrigado, eu agradeço aí pela oportunidade aí. E eu estou à disposição. Sou diretor da empresa Inovate, gestão de condomínios, é uma empresa de síndico profissional. Legal, Eli. Tá bom? Prazer, muito obrigado. Bom, espero que a gente tenha esclarecido algumas dúvidas. Comentamos aqui dos problemas relacionados a condomínio. O programa Dias Melhores fica por aqui, Canal 3 e também Web TV São Caetano. Um abraço.